Opa, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero esclarecer quase todas, ou pelo menos todas, as dúvidas de vocês em relação à meia entrada em shows e festivais. Sei que a gente está no meio de uma pandemia, mas assim que as coisas voltarem ao normal, provavelmente as coisas relacionadas à meia entrada permanecerão as mesmas. Então, se você tem alguma dúvida, assiste o vídeo até o final, que eu quero e pretendo esclarecer todas elas aqui. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é a meia entrada, como ela funciona e principalmente para responder as principais dúvidas em relação a isso. Não só as dúvidas normais, como as dúvidas do que pode ter mudado em relação a isso com a pandemia. Eu não vou entrar naquele mérito, naquela discussão bem extensa de que se está certo ou se está errado ter meia entrada, se tinha que ter, se tinha que não ter, se o preço, se o despreço, não. O meu motivo aqui hoje é esclarecer diante do que a gente já tem e responder as dúvidas de vocês. O que é a meia entrada? De acordo com a Lei Federal 12.933 de 2013 e o decreto que regulamenta 8.537 de 2015, em vigor desde dezembro de 2015, significa que, por lei, 40% dos ingressos de um show ou de um festival precisam ser destinados à meia entrada. Desses 40% destinados à meia entrada, não tem uma divisão de cotas, tá? Esses 40% não significa que 20 tem que ser estudante, 10 tem que ser idoso, não. É 40% de meia entrada, ou seja, valor reduzido pela metade do preço. Quem são as pessoas que pela lei têm direito à meia entrada? Os estudantes, os jovens de baixa renda, os deficientes e os idosos. Em alguns estados brasileiros tem a questão da doação de sangue, doação regular de sangue, às vezes tem direito à meia entrada, e eu já vi que alguns estados estão meio que tentando fazer com que entre a lei do professor da rede pública, tá? Mas essas são questões específicas de estados e não incluem nessa lei geral. Eu acredito que mais pra frente isso vai ser incluído na lei, mas eu não vou entrar nessas questões porque são muito específicas de determinados municípios ou até de determinadas produtoras, tá? Bom, agora eu vou falar de como que você consegue ter acesso a esse benefício se você é uma das categorias que eu falei anteriormente. Bom, se você for estudante, você precisa entrar no site carteirinhadoestudante.org, eu até vou deixar aqui na descrição, fazer o seu cadastro e receber na sua casa a carteirinha que é a oficial do país todo. Eu sei que se não fosse o período de pandemia, você conseguiria essa carteirinha nos DCEs da sua universidade ou escola, que eles disponibilizam isso por um valor 20, 30 reais, em alguns casos até é de graça, depende da situação. Essa carteirinha, ela é válida até março do ano seguinte, ou seja, se você for estudante nesse ano, a carteirinha ela é válida até março do ano que vem, mesmo que esse curso termine em dezembro desse ano, por exemplo. A carteirinha precisa ser essa, tá? Não vale boleto da faculdade, boleto da escola, também não vale aquelas carteirinhas que as faculdades, por exemplo, disponibilizam, porque precisa ser um padrão, até para as pessoas não ficarem falsificando, e também porque muitas das carteirinhas não têm essa data de validade, não tem os dados específicos dessa inscrição federal que eles pedem e tudo mais. Então é importante que você faça essa carteirinha. Inclusive, quando você fizer ela, você recebe um comprovante pelo site, e você pode usar esse comprovante até que a carteirinha chegue na sua casa, né? Porque eles mandam pelo correio. Os estudantes que têm direito a esse benefício são estudantes de escola, ensino fundamental, ensino médio, faculdades, pós-graduação, ensino à distância. Não vale curso de idiomas, não vale cursinhos menores e, dependendo do caso, também não vale cursinho pré-vestibular. Maior de 60 anos, né, os idosos, basta apresentar a identidade que já garante o benefício. Para jovens de baixa renda, né, que tem até 2 salários mínimos por família, eles precisam estar cadastrados no CadÚnico, que é o cadastro único para programas sociais do governo federal. E aí eles têm como comprovar esse benefício. Quanto aos deficientes, todos eles têm direito a um acompanhante, tá? Em alguns casos, dependendo da produtora, esse acompanhante tem que estar credenciado enquanto profissão de acompanhante, de assistente social ou algo do tipo. Em alguns casos não precisa. Além disso, é claro, para o deficiente em si, um comprovante da sua condição específica. Tá, Dudes, mas onde é que são pedidos esses comprovantes? Na teoria, eles são pedidos em 3 momentos. No momento da compra, no momento da retirada do ingresso e no momento de acesso ao show. Por que eu disse na teoria? Bom, porque na prática é um pouquinho diferente. Na prática, eles sempre vão pedir, na hora da compra, especialmente se você comprar em bilheterias físicas, se você comprar o ingresso ao vivo, no site, depende da produtora. Algumas não pedem nada e outras pedem, às vezes, o número da carteirinha de estudante ou alguma coisa do tipo. Na retirada do ingresso, que é aquele momento que quando você compra um ingresso online e você decide retirar no dia do show ou em algum outro momento na bilheteria, ou a forma que você opta por não receber ele em casa e você vai ter que retirar com alguém apresentando seu comprovante, seu cartão de crédito ou algo do tipo, eles vão pedir o comprovante ali. E a terceira situação é na hora de acessar o show. Por lei, deveria ser
obrigatória a apresentação do comprovante na entrada do show, mas eu já vi de tudo. Eu já vi shows que quase não pediram ingresso e eu já vi shows que separaram homens de mulheres, estudantes de não estudantes, separaram tudo, e shows que revistaram normal, shows que não revistaram. Então, assim, vá sabendo que podem pedir. Agora eu vou responder as dúvidas de vocês. Algumas dessas dúvidas foram dúvidas que vieram até mim pelo meu Instagram, que eu recentemente abri a caixinha de perguntas, perguntando se vocês tinham alguma dúvida sobre isso. Algumas outras dúvidas vieram de outros vídeos aqui, e algumas eu percebi que vocês podem ficar na dúvida. Sou estudante, mas recebi o ingresso de meia entrada idoso. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Porque, como eu disse no começo do vídeo, essa cota para meia entrada, esses 40%, eles não são delimitados, que tem que ser tanto de idoso, tem que ser tanto de estudante, não. Eles simplesmente são 40% de meias entradas. Inclusive, eu imagino que se você é estudante e você recebeu o idoso, foi algum problema da produtora, mas não tem problema. Se você é estudante, se você tem o benefício, tem como comprovar o benefício, você tem acesso ao show sim. Gente, para qualquer uma das dúvidas que eu vou responder daqui pra frente, tá? Você sempre pode trocar o seu ingresso de meia entrada para inteira. Como é que você faz isso? No dia do show ou antes disso, na bilheteria física, você vai até lá e você troca o ingresso de meia para inteira, pagando a diferença. Por exemplo, se o ingresso custar R$400 e a meia entrada custar 200, e você quiser trocar a meia entrada para inteira, você vai até a bilheteria e paga os R$200 de diferença. É isso. Mas quando é que você vai querer fazer isso? Já vamos chegar lá. Talvez existam algumas situações que você queira trocar ou não. Sobre esses 40% de serem destinados à meia entrada, não está específico na lei que precisa ser de todos os setores, tá? Isso é um bom senso que tenha, mas nem sempre acontece. Já aconteceu aqui em Porto Alegre de ter um show de uma banda bem grande, aliás, e que a produtora, nesses 40% de ingressos, eles tiraram da pista premium. Ou seja, o ingresso mais caro não tinha como ter meia entrada. Isso é bem errado, mas tá na lei, é uma brecha da lei. Pouquíssimas vezes isso acontece, tá? Não se baseie nisso, mas se isso acontecer, tá previsto, né? Porque esses 40% não tá escrito que tem que ser de todos, apenas que 40% de todos os ingressos sejam destinados à meia entrada. Ninguém fala em setor. Mas isso é uma exceção, tá? A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, todos os setores têm direito à meia entrada. Às vezes camarote, que envolve open bar ou open food, aí não tem, mas aí, como eu disse, é um setor específico. Sou estudante, mas não consegui comprar a meia entrada. Posso comprar a inteira? Claro que pode, gente. Inclusive a produtora vai adorar que você não vai comprar a meia entrada. Pode sim, tá? Qualquer pessoa pode comprar o ingresso inteiro. O benefício da meia entrada, como eu disse, como diz o nome, né? É um benefício. Se você tiver acesso a ele, você usa. Se você não tiver, você compra o ingresso normal. Tá tudo bem. Comprei o ingresso de estudante antes da pandemia. Quando as coisas voltarem ao normal, já não serei mais estudante. Ainda vale? Sim, vale. Antes da pandemia, a coisa funcionava mais ou menos assim. Valia o ingresso que você... valia o benefício do dia da compra, tá? Por exemplo, você comprou o ingresso em fevereiro, quando você era estudante, e o show vai ser em agosto. Ainda vale o benefício, tá? Você leva a carteirinha mesmo que vencida, comprovando que na época que você comprou o ingresso, você tinha o benefício, tá? A questão dos idosos não vale, né? Porque ninguém volta pra trás, não sei idade. Isso acontece até por uma questão de lógica, assim. Eles presumem que você tem direito... que se você tem esse benefício de estudante, é porque você tem menos poder aquisitivo de comprar um ingresso no valor inteiro. Então, na época que você estava estudando, você tinha direito a esse benefício, mesmo que você depois não esteja mais estudando. Não faz muito sentido, mas faz sentido. Posso comprar um ingresso de alguém que é meia entrada, mesmo eu não sendo? Aí a gente tem uma questão delicada, tá? Tem os dois lados da coisa. Digamos que assim, você tá querendo ir num show que já tá todo esgotado, não tem mais ingresso. E aí um amigo seu, um primo seu, sei lá o que, é estudante e ele tá com o ingresso de meia entrada que ele não vai mais e ele quer te vender. E aí você fica naquele impasse. Será que eu compro? Será que eu não compro? Cara, é o seguinte, você tem duas alternativas aí. A primeira é você comprar e você ir na bilheteria e trocar, pagar a diferença e trocar o seu ingresso para inteira, que seria o mais correto. E a segunda coisa é você tentar na cara e na coragem entrar, contando com o benefício de que talvez eles não peçam o comprovante na hora. Se eles não pedirem, você entra e depois você se entende aí com a sua crença. E se eles pedirem, você dá meia volta a volver, vai até a bilheteria e troca, paga a diferença. Quando você tem um ingresso para um show, sem o show você não fica, tá? É um direito seu de entrar lá. A questão é que se você não tiver o benefício em si, que você
prometeu na hora que você comprou, você vai lá e paga a diferença e se acerta com a produtora. Posso emprestar o meu documento de meia entrada para outra pessoa que não possui o benefício comprar? Não, né, gente? Olha a ideia. Não pode isso. Tá errado. Feio isso. Como funciona a questão do ingresso solidário? Gente, em alguns casos, em algumas produtoras, eles estão fazendo o benefício do ingresso solidário, tá? Aí acontece que eles disponibilizam 3 ingressos para venda. A inteira, a meia entrada, né, que é 50% do valor, e o ingresso solidário, que normalmente mediante alguma doação, ou de alimento, ou de ração, ou de agasalho, você tem direito ao ingresso por 40% do valor. É uma boa maneira das produtoras alinharem os custos para não ficar tão distante a inteira da meia. Acaba que as pessoas pagam meio que o mesmo valor, a não ser quem não quer doar nada e paga o ingresso inteiro, mas acho que ninguém faz isso. O Lollapalooza, inclusive, está fazendo isso, a meia entrada solidária, que mediante uma doação você paga menos do que o valor inteira e um pouquinho mais do que seria o valor da meia entrada. Eu falei bastante, mas eu espero que você tenha entendido tudo que eu quis dizer, e se tiver ficado alguma dúvida aqui, não deixe de deixar nos comentários que eu posso responder por aqui. Eu tenho vários outros vídeos sobre shows aqui no canal, tem como escolher setor, tem como ficar na grade, tem como o que levar, o que não levar e tudo mais, algumas dicas para festivais. Eu vou deixar tudo aqui nessa playlist aqui embaixo. Se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, que ajuda bastante a gente aqui do canal. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo, tá? Tchau!